Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez, semeando a palavra, divulgando, aprendendo a palavra juntos. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. Começando o dia falando de Deus, ouvindo de Deus, refletindo sobre Deus. Dessa maneira a gente passa o dia com as coisas de Deus na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, e a gente fala, e a gente aprende, e a gente divulga, e a gente semeia a palavra de Deus no nosso coração também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, o livro de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Romanos 14, 8. Ele diz o seguinte: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém. Bom, meus queridos, aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo, ensinando aqui aos povos romanos, e ensinando a nós também a grandeza, né, de sermos, de termos, melhor dizendo, de termos a vida entregue para Deus, entregue para Jesus, uma vida que a gente vive para o Senhor e a gente morre para o Senhor. Então, né, quando eu li, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi que nós somos do Senhor, né, de qualquer maneira. Somos do Senhor em vida e somos do Senhor na morte. Então a nossa vida e a nossa morte pertencem ao nosso Pai. Então é muito bonito, é um alívio, uma segurança, uma paz muito grande, saber que vivendo eu sou do Senhor, morrendo eu sou do Senhor também. Então Deus nos ensina isso, né? Nos mostrou isso através do envio do seu Filho Jesus Cristo para aqui para nós, para viver no meio de nós. E Cristo, né, foi para a cruz, morreu no terceiro dia, depois ressuscitou para nos mostrar que, né, Ele é o dono da vida e Ele é o dono da morte. Então, queridos, né, tem muitas pessoas que às vezes a gente conversa, a pessoa diz, mas eu tenho medo da morte, né? Então, agora eu pergunto, né, se por acaso, se de repente você, meu querido e minha querida, for uma dessas pessoas que tem medo da morte, né? Mas depois disso, né, e lendo esse trechinho, depois você lê, né, lê aí com mais calma, leia, releia Romanos 14, 8. Por que, né, temer a morte se morrendo nós somos do Senhor, vivendo somos do Senhor e morrendo também somos do Senhor? Então, assim, querer morrer é uma coisa, que, por exemplo, eu agora falando de mim, querer morrer, eu não quero, né? Eu quero viver muitos anos ainda, tenho muita coisa para fazer, quero fazer muitas coisas ainda, quero que Deus me use para fazer muitas coisas, mas ter medo da morte, não, né? Ter medo da morte eu não tenho, né? Antes de me converter, eu confesso que eu tinha, sim, né? A morte para mim era uma coisa obscura, era um mistério, era uma coisa assim que para mim era o final de tudo, né? Hoje eu sempre falo aqui nos vídeos, né? Para mim, na minha concepção, a morte é ao contrário, é o começo de tudo, né? É o começo daí de uma vida plena, realmente, uma vida serena, uma vida sem dor, uma vida sem mágoas, uma vida sem sofrimento, né? Uma vida sem choro, sem lamentação, sem reclamação. É uma vida daí realmente digna de ser vivida. Então, por que eu vou ter medo de morrer? Então, é nesse sentido que a gente precisa refletir sobre hoje, né, sobre esse assunto. Se por acaso, né, o medo da morte
faz parte, né, do seu dia a dia, faz parte das suas preocupações, vamos dizer assim, apesar que nós não temos que nos preocupar, né, porque o dia de amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Nós confiamos e sabemos que Deus faz tudo de melhor para a gente, e sabemos também, é claro, temos consciência de que a morte faz parte da vida, né? Mas agora, sabendo disso, né, que além da nossa vida pertencer a Deus, nossa morte também pertence a Deus, você ainda continua com medo de morrer? Então reflita bem, né, hoje, segunda-feira, dia 11, reflita bastante sobre isso, sobre esse medo, né, de morrer, se ele faz algum sentido ainda na sua vida, depois que você está servindo ao Senhor, depois que você sabe, né, como Deus trabalha na nossa vida, depois que você sabe que sua vida está entregue nas mãos de Deus, Deus está no controle de tudo, Deus é o nosso Pai, Deus quer o melhor para nós, né? Então, se você colocar tudo isso na balança junto com o seu medo de morrer, né, e todas essas outras coisas, você vê que ali daí, né, esse medo vai desaparecer, né? Não é que vai desaparecer o medo e vai aparecer a vontade de morrer. Não, não é isso. Como eu disse, né, a gente quer viver bastante, e eu falando de mim, eu quero viver bastante ainda, mas o medo desaparece, né, porque a gente começa a entender o que é a morte, né? Como eu disse, para mim é o começo de tudo. Então, a partir do momento que a gente entende alguma coisa, seja ela o que for, uma coisa que a gente tinha medo, que a gente teme por falta de conhecimento, quando a gente conhece, esse medo acaba, né? Então, com esse assunto, morte é a mesma coisa, né? Quando a gente aprende que a morte é o início de tudo, que a morte pertence, né, a Deus também, que Deus está no controle de tudo, né, até da nossa morte. Então, a gente passa a ver, né, essa passagem, esse período, né, esse episódio, né, melhor dizendo, da vida, que é a morte, a gente começa a ver com outros olhos, né, a gente começa a ver com positividade, né, a gente começa a ver que daí realmente é o começo de tudo, é o começo de uma vida que realmente vale a pena ser vivida, né? Você imagina, né, daí viver na eternidade sem doença, sem lamentações, sem angústia, sem aflições, né? Ao lado das pessoas queridas, das pessoas que nós amamos, que nos amam, podendo ali, né, dar um abraço. Já pensou dar um abraço em Jesus? Já pensou isso, né? As pessoas que tiveram contato com ele aqui, quando ele esteve aqui entre nós, que tiveram essa grande oportunidade, muitos, né, não acreditaram, perderam essa chance, mas a gente, né, não vai deixar essa chance, essa oportunidade escapar. Então, já pensou você poder dar um abraço em Jesus, olhar ele frente a frente e abraçá-lo, né, senti-lo ele assim, abraçando? Já pensou que maravilha, que coisa, né, assim, inexplicável até, né, de prazer, e essa esperança, né, essa certeza, né, mais uma esperança, certeza, ela faz, né, com que o medo da morte desapareça, né? Ter medo para quê? Se eu vou poder desfrutar de coisas que eu não desfruto aqui, né? Para quê? Se minha vida vai mudar daí da água para o vinho, né? Então, para que ter medo? Então, pense bem, meu querido, minha querida, reflita sobre isso, sobre esse medo da morte, medo dessa nova fase que vai começar na vida de todos nós. Não, ninguém escapa, todos vamos, né, teremos que passar por isso. Então, que a gente passe com esperança, que a gente passe com certeza de que estamos indo realmente para uma vida, para algo muito melhor, né? Que o desconhecido a gente
teme o desconhecido, né, porque a gente não conhece, né, o desconhecido a gente não conhece, a gente teme, mas quando a gente conhece, quando a gente sabe o que é, esse medo desaparece. Tá bom, queridos? Então, Romanos 14, 8, leia, releia, assimile isso. Somos do Senhor, a nossa vida é do Senhor e a nossa morte é do Senhor também. Tá ok, queridos? Então hoje é isso, queridos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Hoje é o primeiro dia útil. Que seja uma semana de grandes bênçãos, grandes livramentos, grandes conquistas, grandes realizações, com Deus sempre no controle, com Deus sempre nos orientando, nos mostrando o caminho que devemos seguir e nos orientando para que tomemos as decisões certas, decisões essas que nos aproximem cada vez mais dele, nosso Pai, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, deixe o seu comentário, deixe a sua sugestão. Amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui e eu conto com a sua presença, que abrilhanta demais esse nosso encontro aqui de todas as manhãs, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus. Não esqueçam que Deus está no controle, sempre, Ele sempre esteve, Ele está e Ele sempre estará. Não muda, as coisas de Deus não mudam, as promessas de Deus não mudam, o amor de Deus não muda, a segurança de Deus não muda. Então, acalme seu coração, confie, ore e espere no Senhor, em nome de Jesus. Tchau, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe. Tchau, tchau.